Abra sua Bíblia, irmãos, em Romanos capítulo 5. Nós queremos retomar a nossa série de meditações na carta de Paulo aos Romanos. Nós já temos meditado nos primeiros capítulos de Romanos. Nós hoje queremos olhar o capítulo 5, pelo menos a primeira parte desse capítulo. Romanos é uma das cartas mais completa do Evangelho, da Palavra de Deus. Nós temos praticamente na carta aos Romanos todos os grandes temas da Bíblia, da redenção, da justificação, da regeneração, da eleição, da glorificação. Nós temos tudo tratado aqui. É uma das grandes teses do apóstolo Paulo, que desejou muito chegar em Roma, e chegou em Roma muito provavelmente para morrer. Na verdade, se você olhar a carta toda com atenção, Paulo ainda tinha um outro desejo. Não era chegar e ficar em Roma, mas ele olhava para Roma com muita compaixão. Mas o desejo final de Paulo era chegar até a Espanha, para ali também pregar o Evangelho. E ele chega com muita dificuldade em Roma, chega como um prisioneiro, e ele tem a graça de Deus de ficar numa casa alugada pelo próprio império, e ali ele fica numa prisão domiciliar, e Paulo recebe pessoas naquela casa, para pregar o Evangelho. Veja como Deus faz a obra missionária. O sofrimento da vida de Paulo, a prisão de Paulo, Deus levando Paulo para testemunhar aonde quer que ele fosse. Paulo era um missionário nas mãos de Deus. E mesmo em meio ao sofrimento, quando ele ia para Jerusalém, quando ele era açoitado, quando ele era preso, Deus mesmo levou Paulo até a cidade de Roma, e ali o Senhor salvou muitas pessoas. Havia crentes já na cidade de Roma, inclusive alguns deles que voltaram lá no dia de Pentecoste. Em Atos capítulo 2, quando a cidade de Jerusalém recebeu pessoas de várias nações, era um dia de festa, e essas pessoas de Roma estavam lá também, e elas se converteram e voltaram para a cidade de Roma, e Paulo agrega essas pessoas, e ali então é estabelecida uma igreja. Mas Paulo cai nas mãos de Nero, que era o imperador, e ele acaba morrendo ali mesmo. Diz a história que ele foi decapitado. Mas no capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo fala sobre a ira de Deus, sobre aquelas pessoas que se esqueceram dele e que distorceram a verdade pela injustiça, mudaram a glória do Deus bendito, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Paulo diz: esse é o maior pecado do homem, é o pecado da idolatria, é o pecado em que Deus é tirado do trono, e então outra pessoa ou alguma coisa ocupa o lugar de Deus. Esse é o pecado da idolatria, é o pecado que Paulo diz provoca a ira de Deus. Ele fala sobre a perversão do homem, ele fala sobre a imoralidade do homem nos relacionamentos íntimos, aqui mesmo no capítulo 1. No capítulo 2 ele vai falar que este homem, portanto, é indesculpável diante de Deus, porque o Senhor mesmo colocou em nosso coração a nossa consciência, e nós sabemos o que é certo, o que é errado, e a consciência que Deus nos deu é um critério, é um tribunal no nosso coração para o nosso julgamento. Portanto, o homem não tem desculpa diante de Deus. Quando chega no capítulo 3, ele diz então que toda a raça humana está debaixo da condenação do pecado, porque todos são pecadores. Se você pega o capítulo 3, a partir do versículo 10, vai perceber então a descrição do nosso coração, da nossa vida espiritual, se nós somos bons ou não. Não há justo nenhum sequer, todos pecaram, carecem da glória de Deus. O nosso coração é contaminado pelo pecado, e o homem precisa de Jesus Cristo para ser salvo. É uma condenação que Paulo destaca no capítulo 3. No capítulo 4 ele vai falar de Abraão, e vai falar da fé que Abraão tinha em Deus lá no Antigo Testamento, como Abraão creu nas promessas de Deus, de que ele haveria de enviar o Messias, o descendente da mulher, o seu filho amado, o prometido, para que ele resgatasse um judeu da sua condenação de pecado e não da opressão política como eles esperavam, e ainda
ainda hoje esperam um líder prometido no Antigo Testamento que venha nos libertar dos nossos inimigos. A expectativa totalmente errada que eles criaram em torno do Messias. E aí Paulo vai usar isso para mostrar que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Eles não conheceram a justiça de Deus. E ele usa o exemplo de Abraão, que Abraão creu em Deus e isso foi usado por Deus para a sua própria justificação e salvação. Portanto, quando ele chega no capítulo 5, ele agora está falando dos benefícios da morte de Cristo sobre todo aquele que crê no Senhor Jesus. Esse é o tema da nossa meditação, então eu quero que você olhe comigo. Romanos capítulo 5, nós vamos olhar hoje do verso 1 ao verso 12. Paulo vai falar sobre aquilo que a obra de Cristo proporciona na vida de todo aquele que nele crê. Romanos 5, verso 1 começa assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir do capítulo 5, Paulo começa a direcionar a situação dos crentes em Jesus Cristo. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? O que é que Deus deseja de nossas vidas? Por que é que nós nos intitulamos cristãos? Por que é que nós lemos a Bíblia? Por que é que ofertamos? Por que é que nos preocupamos em enviar pessoas para pregar o Evangelho? O propósito é muito simples: é que você ame a Jesus de todo o coração. Se tivesse de resumir uma frase aqui para todos nós nesse auditório, hoje à noite, crentes, descrentes, seja qual for sua forma de compreender a vida espiritual, o plano do Deus eterno, Criador, para todos nós aqui, é que nós amemos a Jesus de todo o coração. Porque somente aqueles que verdadeiramente amam a Jesus de todo o coração herdarão a vida eterna. A vida eterna, ela será determinada se você ama ou não a Jesus. E amar a Jesus, nesse contexto do Novo Testamento, não é simplesmente dizer, quem não ama Jesus. Não é esse amor do qual Deus está falando. Isso é profissão meramente verbal. O amor a Jesus, ele implica em várias áreas de nossas vidas. Em renúncia, em abnegação, em compromisso, em submissão, em temor, em reverência, em obediência, em consagração. O que ele fez com os discípulos? Olha, faça os cálculos. Se você entende que é isso mesmo que você quer para a sua vida. Jesus nos chama, aqueles que querem ser crentes na sua pessoa, para fazer as contas. Assim como um construtor prudente deve
se o orçamento que está envolvido naquela execução é exatamente o que ele tem para ser gasto. Faça as contas, para você não começar uma obra e depois ter que parar por falta de recursos. Aí Jesus está dizendo: você vai me seguir, entenda que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero que você saiba que este compromisso envolve você abrir mão de tudo que você tem na vida. Envolve você amar menos a sua própria família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Você precisa colocar em segundo plano o amor, inclusive, à sua própria vida. E aí Jesus diz: você tem que aborrecer, você tem que odiar. E ele não proíbe que amemos essas coisas em pessoas, mas ele diz: olha, o meu amor, o seu amor por mim tem que ser pleno, total, comprometido, senão não pode ser o meu discípulo. Tem que fazer as contas, se nós amamos ou não amamos a Jesus. Lembra do confronto de Jesus com Pedro? Tu me amas? Pedro, tu me amas? É isso mesmo, Pedro, que você quer? Pedro fragilizado, desanimado, e Jesus vai trazê-lo de volta, mas ele vai trazê-lo de volta colocando as coisas no seu devido lugar. Pedro, você precisa me amar. Tudo bem, você disse que não me conhecia, mas eu estou disposto a esquecer isso, se você está disposto a me amar a partir de agora, e eu quero que você apacente as minhas ovelhas. É essa a nossa disposição, irmãos? Estamos dispostos a esquecer todo o nosso erro, tudo aquilo que nós fizemos e que de certa forma foi uma negação a Jesus? Jesus está disposto a nos perdoar. Você está disposto a partir de agora a amar Jesus, a entregar tudo a Jesus e colocar Ele como dono do seu coração? Ele é o centro da vida, o mais importante para você. Se for isso, então Paulo tem aqui para nós uma boa notícia. Ele fala de paz. Eu quero destacar 3 verdades hoje à noite, com base nesse texto que nós lemos, falando dos benefícios da morte de Cristo por nós como discípulos. O primeiro benefício: a obra de Cristo nos reconcilia com Deus e desfrutamos da paz espiritual. Versículos 1 e 2. Um termo que Paulo usa aqui, irmãos, no capítulo 5 é justificados. É um termo jurídico. Justificado, de modo simples, é um veredito. Declarado justo. Não há condenação, não há mais nenhum crime, nada consta, nada de débito. Você está justificado. É um juiz chegando para o réu e dando a sentença. Você está absolvido, justificado pela fé. Agora nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro benefício que a obra de Cristo proporciona a nós é que nós temos paz com Deus. É diferente agora o nosso relacionamento com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. A ira de Deus, a qual Paulo se referiu lá no capítulo 1, verso 18, quando ele diz: a ira de Deus se revela do céu. Essa ira, ela foi desviada de nós por causa da obra de Cristo. Então Deus não está mais irado contra nós. Aqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento, eles estão sujeitos à ira de Deus. Nós costumamos dizer assim: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. A Bíblia fala que Deus odeia o pecador também. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a ira, a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está irado sobre aquela pessoa, contra aquela pessoa, porque ela rejeita o plano de salvação através do seu Filho. Deus está irado no céu. Você pode pensar assim: é inadmissível pensar em Deus irado, um Deus de amor, um Deus de longanimidade, um Deus de paz. E eu não estou vendo essa ira. Aparentemente as pessoas estão indo muito bem.
Mas pessoas estão vivendo bem sem Deus. O pastor falou lá do materialismo. E você olha para a vida das pessoas aparentemente bem, vivendo suas vidas, cumprindo seus compromissos, todos com saúde, os negócios vão bem, a vida vai bem. Como é que Deus está irado contra aquelas pessoas? Se elas não se arrependerem, um dia essa ira será descarregada e eles vão provar a ira de Deus na extensão da morte eterna. Partir em Cristo é desfrutar de forma intensa da ira de Deus. Então aqueles que não têm a experiência do novo nascimento, eles estão sujeitos à ira de Deus. Todos os pecadores. A vida não é segura, é um lugar escorregadio, e o dinheiro é uma falsa segurança. Este é o sentido da vida, e essa é a razão que nós estamos vendo todos os dias o exemplo na vida das pessoas. Pessoas famosas, pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas pobres estão morrendo, e por mais que se sintam seguras, um dia a morte chegará, e aí o pecado causa separação entre essa pessoa e Deus. O pecado ele causa separação momentânea, agora. Não existe relacionamento com Deus quando o pecado não tratado está presente, mas causa também separação eterna quando a morte chega. Entende? Aquela pessoa que partiu sem Cristo, ela vai continuar longe de Cristo. Ela já estava sem Cristo. Não é que ela recebeu a condenação, ela já estava condenada. Aquilo que João diz: quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então ele recebe a extensão dessa ira por não ter tratado o problema do seu pecado. Mas Paulo aqui para nós, ele fala de justificação e paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso. E esse termo aqui, acesso, ele se refere a um ponto seguro, a algo que traz segurança. Esse acesso é algo inabalável que Deus nos oferece através da pessoa de Cristo. No Novo Testamento, a paz é resultado de termos um relacionamento correto com Deus e, consequentemente, com as pessoas. Esse é o sentido da paz. Não é simplesmente a ausência de guerra. Paz é você ter um relacionamento correto com Deus. A paz espiritual é fruto unicamente da presença de Deus. Esta paz nos protege do medo, da ansiedade, preocupação, que são marcas da incredulidade. O Senhor Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dar, é uma paz diferente. É uma paz proveniente da presença de Deus. No céu, perfeita paz. Nós não temos ainda a perfeita paz, é no céu, fruto da presença de Deus. No inferno não existe paz, consequência da ausência de Deus. Uma vida sem Deus é um inferno. Uma casa que não tem paz é uma casa que não tem vivido com Deus. A ausência de Deus traz perturbação, medo, ansiedade, preocupação excessiva. A presença de Deus traz confiança, tranquilidade, fé, traz descanso, traz paz. Essa paz, ela transcende toda lógica e entendimento, como Paulo falou em Filipenses capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, por que ela excede todo o entendimento? Porque o mundo não compreende essa paz. O mundo não consegue compreender como você pode cantar no velório de um cristão, como você pode louvar a Deus em meio ao sofrimento, como é que você pode expressar confiança e esperança no meio da turbulência. É a paz que excede todo o raciocínio lógico, é a paz que excede todo o entendimento. Paulo diz: ela vai guardar o seu coração, ela vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Como é que você tem vivido? Tem vivido em paz?
Você está tranquilo, mesmo em meio ao sofrimento, às preocupações, aos problemas. Eu não estou perguntando se você tem problema ou não tem problema. É como os profetas, né, da televisão. Alguém está com problema aqui hoje à noite. Essa é uma descoberta fantástica, né? Tem alguém aqui hoje à noite. Deus está me dizendo que está com problema. Que coisa, né? Tem alguém que está devendo aqui no cartão de crédito hoje à noite. Deus está me revelando isso, né? Então é uma descoberta fantástica, né? Mas não é isso, não é ter problema, não ter problema. A paz proveniente do seu relacionamento com Deus, com o fruto do Espírito Santo. A paz é inclusive a armadura de Deus para você enfrentar o dia mau. É a paz que permite você andar com coragem e confiança. Não é a ausência de problemas, de dificuldade, de angústia, ou nem é aquela paz que a gente muitas vezes usa como critério para a vontade de Deus. Eu tomei uma decisão, eu estou em paz, então é vontade de Deus. Necessariamente, irmãos, talvez você não concorde comigo, estar dentro da vontade de Deus necessariamente não significa que você vai estar em paz. Fazer a vontade de Deus nem sempre é agradável, fácil, bom ou até mesmo prazeroso. Jesus disse que não é, porque ele fala de negação, de abnegação, de renúncia, de abrir mão, de deixar de lado sua vontade. E aí você olha para Jesus no Getsemane, prestes a entregar sua vida por nós, fazendo a vontade de Deus. Jesus estava em paz? Não. Jesus não estava em paz, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele foi cravado naquela cruz, ele também estava fazendo a vontade de Deus, mas não foi agradável, não foi prazeroso ser cravado na cruz, muito pelo contrário, mas era a vontade de Deus. Então a paz, ela é a certeza nas promessas, a convicção de que o certo deve ser feito e não há garantias de que vai ser agradável, e nem sempre é agradável fazer o certo, e nem sempre é recompensador fazer o certo. A vida é injusta, a vida não é uma luta justa, é injusta. Nem sempre o bem será recompensado, nem sempre as pessoas irão reconhecer o bem que você faz. Muitas vezes vai ser exatamente o contrário, mas você pode desfrutar dessa paz aqui. É a paz do perdão de Deus, é a paz da presença de Deus na sua vida, e você pode desfrutar dessa reconciliação com Deus. É o primeiro benefício da obra de Cristo em nossa vida. Não há condenação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deus não está mais irado contra você. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo do que as pessoas podem fazer contra ti, porque só vai acontecer com você aquilo que Deus permitir no seu plano eterno, soberano e bondoso. Nós não estamos entregues ao acaso, nós não dependemos das circunstâncias humanas. Você entende isso? A nossa vida está nas mãos de Deus, e está em boas mãos. Então você está justificado, você foi reconciliado, você desfruta da presença de Deus na sua vida. Segundo benefício da obra de Cristo, com base nesse texto, a obra de Cristo nos capacita a enfrentar as dificuldades com esperança. Olhem comigo, versículo 3. E não somente isto, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Paulo agora, ele vai falar da vida cristã justificada com problemas, com sofrimento, com dores, com prejuízo, com angústia. Mas ele vai falar de uma virtude espiritual, de um benefício que vai acontecer no seu próprio coração. A tribulação, não se desespere, ela gera perseverança. Ou seja, a tribulação ela é usada por Deus para o seu bem.
O sofrimento é um recurso de Deus para o seu crescimento. Tem coisas na vida que só o sofrimento ensina. Tem lições que não se aprende no livro, mas quando se enfrenta a situação. E aí nós olhamos para a palavra de Deus e aprendemos que Deus tem várias maneiras de nos ensinar. Várias maneiras. E uma delas, para o crente, é através do sofrimento. Não despreze o sofrimento na sua vida. Basta olhar para o exemplo do próprio Paulo. Quando ele está cego e Deus manda Ananias ir lá orar por ele, e Ananias não quer ir orar, Deus diz para Ananias: vai, porque verás o quanto importa sofrer pelo meu nome. Um vaso escolhido para levar adiante o Evangelho aos gentios. E Deus diz: ele vai ver o quanto é importante sofrer pelo meu nome. E Paulo aprendeu, amadureceu e cresceu na vida através do sofrimento. Portanto, irmãos, perseverança é marca do crente fiel que não desiste. É fruto do Espírito Santo. Agora, não é fácil perseverar. O caminho mais fácil é desistir. O caminho mais fácil é se recolher. O caminho mais fácil é muitas vezes escolher o conforto. O caminho mais fácil muitas vezes é evitar o sofrimento, é evitar aquilo que é desgastante. E são poucos os que chegam para a gente e dizem: vai em frente. Normalmente as pessoas não desejam o nosso bem. Nós não temos o costume de elogiar, de reconhecer, de incentivar, de encorajar as pessoas. O desânimo e abatimento são armas que o diabo usa contra o progresso espiritual da sua vida. Ele pode oprimir o povo de Deus. E ele tem lutado para nos abater e nos desanimar. Nós muitas vezes, então, deixamos de perseverar e permitimos que as artimanhas do diabo nos enganem. Passamos a semana longe de Deus. Vivemos a semana inteira cuidando apenas daquilo que é importante e prioridade para nós. E queremos que no domingo, ao chegarmos nesse auditório para participar do culto, estejamos felizes e animados na adoração. A adoração, ela não consiste, irmãos, apenas nesse momento aqui. Esse é o momento de adoração. Mas esse momento unicamente não é adoração. Adoração na Bíblia é uma vida de temor e de obediência. A adoração começa amanhã, cedinho, no dia da preguiça, segunda-feira, cedinho. Quando você acorda e levanta e tem que decidir que tipo de cristão você quer ser. É amanhã, é na terça-feira, é na quarta-feira, é na perseverança, é na determinação, é na insistência, é na forma como você vai se relacionar com Deus e se preparar para esse momento aqui. Porque nesse momento aqui, nós podemos fazer muitas coisas e não adorar a Deus. Podemos cantar e não adorar a Deus. Podemos ofertar e não adorar a Deus. Podemos dirigir o culto e não adorar a Deus, cantar, pregar. Eu posso fazer muitas coisas e não adorar a Deus. Então a gente precisa entender isso dentro da nossa perseverança, dentro do benefício de enfrentar as dificuldades com esperança. Eu preciso avaliar o meu relacionamento com Deus, a minha vida de devoção, a minha vida de adoração. Que tipo de interesse eu tenho com Deus? Os valores da minha vida, quais são? Isso ajuda a responder. As prioridades da minha vida, quais são? Isso ajuda a responder. Eu amo a Deus com que intensidade? Isso ajuda a responder. A vida de adoração na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Isso vai responder muitas coisas para você mesmo. Então, Paulo está dizendo: tribulação gera perseverança. Então, irmão, não despreze o sofrimento.
Não desista agora. Fique firme. Jesus ama você e há recompensa para aqueles que insistem na obediência. O melhor para a vida do cristão ainda está por vir. Contentamento se aprende através das situações adversas. Versículo 4. A perseverança gera experiência, e a experiência, esperança. Uma coisa leva a outra. Paulo começa dizendo que a tribulação gera perseverança. A perseverança gera experiência. A experiência gera esperança. Perseverança é paciência, calma. Deus tem um momento certo para cada coisa. Experiência está ligada à maturidade, à percepção, à visão. A experiência é fruto de tentativas muitas vezes frustradas na vida. Não significa que sempre tudo vai dar certo na vida. Experiência é aprendizado. Experiência está ligado com a sensatez lá de Provérbios de Salomão. Não é nas situações bem-sucedidas que se aprende mais, mas nos erros, nas situações decepcionantes e frustrantes. É nas derrotas onde mais se aprende. Elas servem para nos tornar humildes e maduros. O cristão experiente é aquele que já passou pela tormenta, pela toda a provação, pela escassez de pão, da falta de emprego, pela dádiva de ver a mão de Deus suprindo e livrando em meio ao sofrimento e angústia. Mas lembre-se, só se adquire experiência quando se persevera nas tribulações e no sofrimento. Aí Paulo continua: essa experiência também produz esperança. A nossa esperança está baseada no amor eterno de Deus, em sua bondade, em seu caráter, naquilo que Cristo fez por nós, e não em nossas obras, merecimento, desempenho, mas nas promessas de Deus. Essa esperança que Paulo fala no versículo 4, ela é fruto do Espírito Santo, é fruto da perseverança, é fruto da experiência, e está pautada unicamente no caráter bondoso de Deus. Olha o capítulo 8 aqui desse livro comigo, versículo 21. Romanos 8, verso 21. Paulo diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está dizendo: aguente um pouco mais. Toda a criação de Deus está gemendo. Não é só você, a própria criação aguarda a redenção. A obra de Cristo é completa, vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar esse mundo, e aqui vai estabelecer o seu reino, e a nova Jerusalém vai descer do céu. Ele vai restaurar. A criação está aguardando a redenção com base nas promessas da palavra de Deus. Número 3, terceiro benefício da obra de Cristo em nossas vidas: ela nos dá a certeza da salvação. Capítulo 5, voltando, versículo 6 a verso 8. Olhe comigo. A obra de Cristo nos dá a certeza da salvação. Verso 6: Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui é um raciocínio humano de Paulo, colocando a coisa dentro de uma lógica. Ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Paulo está dizendo: você morreria por alguém? Você daria a sua vida por quem nesse mundo? Quem é a pessoa que você mais ama? Você morreria por essa pessoa? Você
você daria a sua vida por essa pessoa? Aos maridos, a palavra de Deus diz que você deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sim, e como foi que Cristo amou a igreja? Ao ponto de morrer por ela. A disposição do amor dos maridos pela esposa deve ser a mesma disposição que Cristo teve quando amou a noiva, a igreja. Se for preciso morrer, estou pronto para morrer. É esse amor. É esse amor. E aí Paulo agora traz isso. Porque quando aquilo que nós valorizamos é ameaçado, nós entramos em pânico. E o que é que nós mais valorizamos? Eu suponho que seja a nossa própria vida. Quando alguém sabe que vai morrer, pode entrar em desespero, porque vai perder o que ele tem de mais valor. Por isso que as pessoas têm tanto medo da morte, porque elas veem ameaçada aquilo que elas mais amam, a vida. Aí Paulo está usando essa ordem de valores para tentar apenas mostrar para mim e para você o tamanho do amor de Deus. O que é que você mais valoriza na vida? Quem você mais ama? E por quem você morreria? Parece que a resposta lógica aqui a princípio é por ninguém. Nós não queremos morrer por ninguém. Eu amo muito alguém, minha esposa, meus filhos, mas na hora de morrer, na hora de provar esse amor, eu não quero morrer. Aí Paulo diz: quem é que se anima a morrer por um bom? Quem morreria por um justo? Paulo está dizendo o seguinte: por um bom, uma pessoa justa. Você não morreria por uma pessoa justa, nem por uma pessoa boa. Agora, quer medir o amor de Deus com o nosso amor? Aí você tem que olhar o verso 8. Então Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco neste fato aqui: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Decore esse versículo. No momento de angústia de sua vida e quando você duvidar do amor de Deus por você, decore Romanos 5 e 8. Deus prova. É inquestionável. Porque contra fatos não há argumento. Deus não simplesmente disse: eu amo você. Ele provou o seu amor. Paulo diz: ele prova o seu amor pelo fato de ter enviado o seu único filho. Para morrer por quem? Por pessoas justas? Pessoas boas? Paulo diz: sendo nós ainda pecadores. Sabe o que o pecador é de Deus? Inimigo. Como é que alguém morre pelo inimigo? Como é que eu vou entender o amor de Deus de enviar o que Ele mais tinha de precioso para morrer por pessoas que viraram as costas para Ele, que se rebelaram contra Ele, que disseram para Deus: nós odiamos o Senhor e não queremos que o Senhor interfira em nossas vidas? Aí Paulo diz: foi por essas pessoas que Deus morreu. Foi por essas pessoas que Cristo entregou a sua vida. Na cruz do Calvário é o lugar e é o único lugar onde se pode medir o amor de Deus. Quer medir o amor de Deus? Olhe para a cruz. Olhe o que Ele fez. E tente entender o amor de Deus. Tenha uma agenda. Tenha uma resolução na sua vida. E comece a anotar as bênçãos que Deus dá a você a cada dia. Que tal? Quando for hoje à noite, antes de dormir, antes de orar, tenta lembrar alguma coisa boa hoje que aconteceu contigo. Aí quando for amanhã, você faz a mesma coisa. Aí quando for terça-feira, você faz a mesma coisa. E anota todo dia. Só dádiva, só bênção, anota lá. Aí quando for domingo de manhã, antes de vir para a igreja, abre a tua agenda e começa a ler do domingo até chegar lá, no domingo. E olha quantas coisas Deus providenciou na sua vida. Relembra as bênçãos, como diz o hino, canta as bênçãos, conta as bênçãos, conta quantas são. Coloque o seu foco
naquilo que pode te dar esperança. A esperança da qual Paulo fala. Olha para as coisas boas, olha para o futuro, olha para as promessas de Deus. Não coloca o teu foco naquilo que é negativo, naquilo que é destrutivo, naquilo que não edifica. Quando alguém chegar contando alguma fofoca, ignore, não queira saber. Coloque o teu olhar naquilo que pode edificar a sua fé. Aprenda a enxergar o que as pessoas têm de bom e não haver maldade em tudo e muitas vezes tirar conclusões precipitadas. Olhe para o amor de Deus por você. Verso 9. Logo, muito mais agora, olha o que Paulo diz. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, muito mais agora, já reconciliados, seremos por ele salvos. Você está entendendo o argumento de Paulo? Paulo está dizendo o seguinte: se quando você era inimigo de Deus, ele fez o que fez por você, imagina agora que você é filho de Deus. Está entendendo? Uma nova posição diante de Deus. Se Deus trata assim o inimigo, como é que ele trata um filho? Se Deus nos tratou com tão grande amor na cruz do Calvário, quando nós éramos seus inimigos, e agora que nós somos seus filhos, somos adotados, somos da família de Deus, será que Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Por que que Deus negaria algo a você agora que é para o seu bem? O que é que Ele tinha de maior valor que poderia negar a você? Se Ele já deu tamanha prova, por que desconfiar da sua bondade nas lutas que são agora menores? Se Ele deu a maior bênção, nos negaria as outras? É isso que Paulo está perguntando. E eu quero que você olhe comigo de novo, capítulo 8, versículo 31, para reforçar esse argumento. E não fique nenhuma dúvida do amor de Deus por você hoje à noite. Olha o verso 31, capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que você precisa? Do que você sente falta? O que é que está faltando para você ser feliz? É filho de Deus. Ele já te deu o maior presente. O que Deus poderia negar a você que é para o seu bem? Nada. É isso que Paulo está tentando argumentar. Se Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que Ele não vai nos dar graciosamente, junto com o seu filho, todas as coisas que nós precisamos? Irmãos, nós estamos numa outra esfera espiritual. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é filho de Deus. Você é co-participante da natureza de Cristo. Não existe nenhuma condenação. Justificado pela fé, você agora tem paz com Deus. Foi reconciliado com Deus. Você pode já desfrutar hoje, agora, da vida eterna. Começa hoje. Já começou, mas você pode começar a viver a partir de hoje também. Da vida eterna. A vida eterna que um dia há de ser plenamente glorificada em nós. Você pode começar a viver essa vida agora, por causa da obra de Cristo. Veja quantos benefícios, apenas nesse texto pequeno, nós podemos desfrutar, por causa daquilo que Deus fez por nós, através da vida e da morte do seu Filho. Qual é o propósito de Deus para nós? Que amemos a Jesus. Lembra? Qual é o grande desafio para nós essa semana? Que nós amemos a Jesus. E se você amar a Jesus, você já deu um passo muito importante para superar todos os problemas, angústias e medo, e para o fortalecimento da sua fé. Eu quero terminar olhando com os irmãos o verso 12 do capítulo 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Um ato de pecado trouxe a morte a todos os homens. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos pecaram. As coisas que acontecem nessa vida, elas estão sendo usadas por Deus para chamar a nossa atenção. Pessoas estão morrendo todos os dias. E todos são pecadores. E quando um pecador morre sem Cristo, deve incomodar o nosso coração. Então, no final das contas, o problema é esse aqui. No final das contas, o problema é com a igreja. É a igreja que pode transformar a vida de alguém e levar esperança. Eu entendo que a luta, a ideologia, a filosofia do ex-governador Eduardo Campos era legítima. O seu plano, a sua competência já provada quando a oportunidade teve, parece que tinha boas intenções. A ideologia legítima, a gente precisa ter bons governos, a gente precisa ter bons planos, a gente precisa defender a justiça, a igreja deve denunciar a corrupção, as leis injustas. Legítima. Mas não é o problema, faz parte do problema. O grande problema dele e de todas as demais pessoas que morreram esta semana era o pecado. Era o débito que ele tinha com Deus. E o que eu quero deixar para você refletir agora é que se ele não resolveu esse problema eterno com Deus, não importa o que ele tenha feito, bom pai, bom marido, bom gestor, bem intencionado, não importa. Não importa o quanto ele conquistou, quantas vitórias, quanto ele conseguiu empreender na vida, é a lição para ele e para nós. Não importa. Não importa o que você tem, não importa o que você conseguiu, não importa o que você conquistou, não importa o seu nome, a sua posição, não importa o que você está fazendo, qual é a importância e reconhecimento que você tem diante das pessoas, nada disso importa quando a morte chega. E ela chega de repente, não é? Chega de repente, às vezes de forma trágica. Tem gente que diz assim: eu vou deixar para me arrepender na hora da morte. Que hora da morte? E você sabe a hora da morte? E você vai ter tempo na hora da morte? Uma tragédia daquela ali não tem tempo. Rápida demais. O ladrão na cruz, ele teve tempo. Talvez alguém no leito de hospital morrendo tenha tempo. Mas quem disse que todas as pessoas vão ter esse tempo? Um acidente repentino, um infarto fulminante, e a vida já era. Você está entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo quem foi para o céu e quem não foi para o céu. Eu não sou Deus. O que eu estou dizendo é que não importa o que nós façamos nessa vida, se o nosso pecado não foi perdoado. Não importa nem, inclusive, quanto tempo as pessoas vivam nessa vida. Pode viver 200 anos. Que adianta partir depois de 200 anos e se perder? Eu acho que isso deve mexer com a gente, para a gente pensar na forma como nós estamos vivendo, na nossa ordem de prioridades e nos nossos valores. Sim, e se eu morrer hoje à noite? O que foi que eu fiz da vida? Valeu a pena? Aquilo, toda a energia que Deus me deu, eu dediquei em algo até hoje. Mas se minha vida acabar hoje à noite, e aí, o que é que eu fiz da vida? Valeu a pena?
a sua vida não acabe hoje à noite. Graças a Deus. Mas se ela acabar daqui a uma semana? E se ela acabar daqui a um ano? O que você está fazendo está valendo a pena? Para onde você está indo? Como é que você vai chegar diante de Deus? Domingo passado era o dia dos pais, era o aniversário de Eduardo Carlos. Estava vivo. Aí de repente a vida acabou. Então, Tiago diz, olha, não seja presunçoso em achar que você vai estar vivo amanhã. A vossa vida é como neblina. Ela acaba de repente. Não seja como a canção, né, que diz, eu nasci assim, estou vivendo assim e vou morrer assim. Mas Deus não quer que morra. Deus quer que viva. Então olha para os benefícios da morte de Cristo. Reconciliação, perdão, paz com Deus, vida eterna, sem nenhum merecimento nosso. Por que morrer? Se Deus ama você. Pense nisso. A palavra de Deus diz que você deve buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não há mensagem melhor para se ouvir do que essa. Amanhã pode ser tarde demais. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você ame a Jesus. Ame Jesus. Ame a Jesus. Todo dia. De todo o coração. Se arrependa dos seus pecados. Abandone a maldade. Abra o coração. Peça para Jesus entrar na sua vida, no seu coração. Se você o ama, não terá dificuldade de entregar a Ele a sua alma. Se você confia nele, não terá dificuldade de confiar a Ele o destino eterno da sua alma. Faça isso quanto antes. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. E Ele vai transformar a sua vida. Que Deus nos dê outras oportunidades para declarar por Ele o nosso amor, como igreja. E que Deus dê a você, que ainda não tem Jesus, a oportunidade de se arrepender hoje à noite e de entregar a Ele a sua alma. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nossa gratidão, porque o Senhor possibilitou a obra redentora através de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender um pouquinho do tamanho do Teu amor por nós. Todo cuidado, toda providência, todo livramento, toda dádiva que vem do alto céu. E ajuda-nos a viver com confiança neste mundo. A rever, Pai, nossa vida, nossa prioridade, nossos conceitos. Eu peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão aqui, talvez nesse ambiente aqui, hoje à noite, e que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Pedido, Pai, o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo do Senhor abra o seu entendimento, que Ele tome posse da vida eterna através das promessas do Evangelho que nós temos em Tua Palavra. O nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Queremos dizer que, no final, qualquer pessoa que queira, qualquer observação, tirar qualquer dúvida, conversar com a gente, nós temos o maior prazer que estamos aqui à disposição. Deus abençoe. Vamos ter agora nosso pós-lúdio. Podem curvar suas cabeças, orarem silenciosamente. Após o término do pós-lúdio, nosso culto estará encerrado. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.